Já estamos de volta neste segundo bloco do TV Mar News, nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Vamos dar sequência, lembrando que esta edição do programa TV Mar News será reprisada também durante o final de semana, tá? O Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito civil ontem para investigar o risco que estão sendo submetidos os trabalhadores da região potencialmente atingida por eventual colapso, especialmente empregados contratados diretamente pela Braskem e os trabalhadores terceirizados envolvidos no fechamento das minas de Salgema em Maceió. A Braskem foi notificada a prestar esclarecimentos e em audiência que será realizada nesta sexta-feira às 4 da tarde na sede do Ministério Público do Trabalho. E sobre isso nós vamos conversar agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rodrigo Alencar, responsável por instaurar o inquérito contra a Braskem com a finalidade de garantir a segurança dos trabalhadores que seguem desempenhando suas atividades nas proximidades da mina que está em iminência de colapsar. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter atendido a solicitação da nossa produção. O que diz, na verdade, esse inquérito que provocou essa ação do Ministério Público do Trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Tudo bem, doutor. Joia. A nossa preocupação é com a classe operária, com os trabalhadores da região, tanto os trabalhadores que estão trabalhando nesse serviço de preenchimento das minas, que são empregados de diversas empresas contratadas pela Braskem, como também os trabalhadores do entorno, né? Os trabalhadores dos entes públicos e privados da região potencialmente atingida por um eventual colapso dessa mina 18. Então a gente precisa saber se realmente esses trabalhadores foram afastados do raio de alcance desse iminente colapso, né? A que distância esses trabalhadores estão, né? Em que condições eles vão poder voltar para dar continuidade a esse trabalho de preenchimento dessas minas, e bem como a nossa preocupação com os trabalhadores do entorno, os trabalhadores do Hospital Sanatório, os trabalhadores do Hospital Portugal Ramalho, os trabalhadores da Secretaria de Educação, que fica ali nas imediações, né, do Mutange. Então, há também outra preocupação com relação à decisão judicial que ampliou o raio de alcance aí dessa problemática. Precisa desse olhar para salvaguardar a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Então, para essa audiência, nós convocamos a Braskem, convocamos a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e a Coordenação em Vigilância em Saúde do Trabalhador do Estado de Alagoas, né? Aí virão o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Estadual, o Sereste do município de Maceió e também o Ministério do Trabalho e Emprego, né, que tem a atribuição de eventualmente embargar ou interditar alguma atividade que ofereça risco para os trabalhadores. Doutor Rodrigo, falando sobre essa ação do Ministério Público do Trabalho, foi motivada por denúncia ou o Ministério Público do Trabalho, por entender o risco, acabou também construindo essa necessidade em representar a população e principalmente o corpo de trabalhadores, seja terceirizados ou aqueles vinculados mesmo com vínculo empregatício com a Braskem, doutor? Foi iniciativa própria do Ministério Público do Trabalho. Nós estamos atuando de ofício, né? Vários trabalhadores procuraram a Procuradoria do Trabalho, mas pleiteando o pagamento de um adicional de periculosidade, né? Porque algumas empresas terceirizadas pela Braskem recebem esse adicional de periculosidade e outras não, né? Os trabalhadores de algumas empresas não estão recebendo esse adicional. E eles relatam que fazem uso, inclusive, do crachá que vem com o GPS, que é para possibilitar a localização do trabalhador em eventual acidente. Então, assim, o risco é claro, né? E alguns não estão recebendo. Então, já havia procedimento para tratar dessa questão, né? Mas aí, diante da iminência desse colapso, né, a nossa preocupação não é apenas com o pagamento desse adicional, muito longe. A nossa preocupação é salvaguardar a integridade física e psíquica de todo e qualquer trabalhador que possa ser atingido
por eventual colapso, eventual não, pelo iminente colapso dessa mina 18, já que as autoridades que estão monitorando classificam como algo inevitável. E qual a recomendação do Ministério do Trabalho, doutor Rodrigo, a respeito deste caso necessariamente, seja para os trabalhadores ou até mesmo em tom de informação para a imprensa, através dos veículos de comunicação? Qual a recomendação, doutor Rodrigo? Nós fizemos uma recomendação que é um instrumento jurídico, está lá previsto na Lei Complementar do Ministério Público da União, uma recomendação para a Braskem, né, para que ela retire todo e qualquer trabalhador dessa área potencialmente atingida pelo eventual colapso. Tanto os trabalhadores que estão nesse serviço de preenchimento das minas, quanto nas atividades correlatas, como vigilância, né? Então, assim, tem uma série de pessoas que estão trabalhando nessa problemática. Tem as pessoas também que estão trabalhando no monitoramento, né, dessa questão, desse problema. Então, a gente precisa salvaguardar a integridade física dessas pessoas, né? Então, a recomendação para a Braskem foi nesse sentido, que retire esses trabalhadores, né? Para a sociedade, uma recomendação que já não é um instrumento jurídico, mas é uma recomendação, é um conselho para toda a sociedade que se afaste da área. Não precisa entrar em pânico, né? Porque há todo um monitoramento, há aparelhos instalados na região, então a sociedade está longe de entrar em pânico, né? Não há necessidade disso. Mas a gente tem que, Ministério Público do Trabalho, enquanto instituição essencial ao Estado, é preciso salvaguardar esses trabalhadores, né, para que eles não sejam expostos a risco. Nós não podemos permitir que aconteça aqui em Maceió o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, que vitimou centenas de trabalhadores, né, mais de 200 de trabalhadores perderam a vida, né? A grande quantidade de pessoas que morreu no acidente de Brumadinho eram trabalhadores, né? Em sua imensa maioria. Então, daí a preocupação do Ministério Público do Trabalho em proteger a vida do trabalhador. Doutor Rodrigo, a respeito da sequência, hoje está marcado na esfera jurídica uma audiência a partir das 4 da tarde. Na verdade, quem deve participar dela e qual vai ser o teor dessa audiência para a gente dar andamento nessa sua entrevista e já antecipadamente agradecendo a sua disponibilidade para prestar esses esclarecimentos para a sociedade alagoana através da nossa TV Mar. Nós que agradecemos a oportunidade. É muito importante a atuação do Ministério Público como um todo e de toda a instituição. Ela não tem esse alcance que é necessário, imprescindível, sem que haja o apoio de toda a imprensa, né? Para essa audiência, foram convocados a Braskem. Nós precisamos saber da Braskem como está a situação dos trabalhadores, qual é o plano de contingenciamento, né, para eventual desastre, e a gente precisa acompanhar isso muito de perto, né? Nós convocamos também a Defesa Civil Municipal para que ela possa nos municiar com informações para que a gente entenda cada vez mais profundamente esse problema, né, principalmente essa questão do risco grave e iminente, né? A Defesa Civil Estadual, no mesmo sentido, os centros de referência em saúde do trabalhador, tanto o estadual quanto o municipal, e o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós convocamos também o sindicato que representa os trabalhadores da Braskem, que é o Sindipetro, né? É um órgão legítimo que representa toda a categoria e tem todo o interesse e uma obrigação constitucional de acompanhar essa problemática. Só como dúvida, doutor Rodrigo, na questão do ritual jurídico, quais serão as próximas providências após a audiência que está marcada para as 16 horas desta sexta-feira? Veja só, vai depender muito da conduta da Braskem, se ela contribuir com a solução, né, dessa problemática, prestando as informações necessárias, nós teremos uma conduta. Mas se o Ministério Público do Trabalho for privado de informações e nós não tivermos a certeza de que a vida dos trabalhadores está salvaguardada, aí nós poderemos entrar com medidas judiciais e aí só o desenrolar
da investigação é que irá dizer quais são as medidas que serão tomadas. O certo é que o Ministério Público do Trabalho irá continuar acompanhando essa problemática. O problema é de tal monta complexo que nós vamos criar um grupo especial de atuação finalística. Então, não será apenas eu, procurador, que irei acompanhar. Outros procuradores irão se reunir também. Nós estamos também consultando a nossa coordenadoria nacional para que forneça peritos, para que possam contribuir também com o desempenho do nosso trabalho. Tem algum prazo para a formação desse grupo, já que o senhor está passando essa notícia para a gente em primeira mão, doutor Rodrigo? Hoje, agora, assim que acabar, eu já estou despachando aqui, criando esse grupo especial de atuação finalística, né? Dr. Luiz Felipe dos Anjos, que é um procurador do trabalho, com formação em engenharia civil, né? A gente tem esse privilégio de ter um procurador do trabalho formado em engenharia civil, né? Que vai conduzir também essa investigação. Então, assim, a gente está procurando se municiar de todas as informações necessárias, de um corpo técnico qualificado para proteger os trabalhadores. Parabéns, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação como procurador do Ministério Público do Trabalho. E as portas da TV Mar sempre estarão abertas para as suas explicações, seus esclarecimentos e o posicionamento oficial também do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns à TV Mar e estamos à disposição. Muito obrigado, então, mais uma vez ao doutor Rodrigo, procurador do Ministério Público do Trabalho. Como nós pudemos acompanhar, essa situação ficou evidente em que um grupo vai ser criado pelo Ministério Público do Trabalho para poder também acompanhar de perto esse caso. Isso, para nós, acaba sendo também em tom de informação. E para compartilhar com você, telespectador, telespectadora, a ação do Ministério Público do Trabalho volta a ser também bastante debatida para poder garantir a segurança das pessoas e, principalmente, nós estamos falando somente em multar, estamos falando em garantir a segurança dos trabalhadores. E o Ministério Público do Trabalho ficou muito claro nesse aspecto da participação do doutor Rodrigo Alencar ao vivo aqui no programa TV Mar News e na marca da exclusividade, trazendo detalhes a respeito desse grupo que será criado para poder acompanhar esse caso que envolve a Mina 18 da Braskem. Nós vamos ao vivo para as ruas da capital alagoana agora para trazer o repórter Fernando Palmeira. Duas agências da Caixa Econômica Federal, localizadas na Avenida Fernandes Lima, fecharam hoje o atendimento ao público. A decisão pegou muita gente de surpresa. Fernando Palmeira, qual é o panorama de momento a respeito desta situação que envolve o fechamento de agências bancárias na Avenida Fernandes Lima, que fica naquele entorno, que fica próximo ali do Pinheiro, em um bairro atingido, querendo ou não, pela mineração, diante desse episódio que envolve a Mina 18 da Braskem? Darlan, um abraço para você, para toda a nossa equipe, para quem nos assiste, muito obrigado. E nós já estamos aqui na parte alta da cidade, Fernandes Lima, Farol. Duas agências da Caixa Econômica Federal, que ficam localizadas aqui no bairro do Farol e também na parte mais alta, que é o bairro do Pinheiro, suspenderam o atendimento ao público nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Motivo, o colapso da Mina 18 da Braskem, na região do Mutange de Bom Parto, que fica mais ou menos nas imediações, aí na parte baixa, na região lagunar. A justificativa da Caixa Econômica é exatamente isso, porque o raio que foi apresentado pela Defesa Civil é em torno de 4 quilômetros, esse diâmetro, e aí, por precaução, por segurança, os gerentes dessas duas agências resolveram parar definitivamente o atendimento interno. Muito embora temos os caixas eletrônicos, caixas de autoatendimento funcionando normalmente. O pessoal que tem chegado aqui, e a gente orienta, nós temos uma agência aberta em funcionamento na Tomás Espíndola, logo depois aqui da Praça do Centenário, e também a agência Rosa da Fonseca, que fica na Praça dos Martírios, no centro de Maceió. Lembrando que o atendimento nas lotéricas está acontecendo normalmente e que a comunidade, caso dependa apenas do autoatendimento,
é aqui nas agências que estão fechadas na parte aqui do Farol. Ainda na quinta-feira, ontem, dia 30, as agências finalizaram as atividades antes mesmo do horário do fechamento normal. As agências que estão localizadas aqui na Fernandes Lima, nessa região aqui próxima à Praça Centenário, e a do Pinheiro ali na Gruta de Lourdes, essas definitivamente pararam os atendimentos exatamente por precaução. Não se sabe o que é que pode acontecer nesse colapso da mina 18 e é exatamente por isso que também não há como se dizer que na segunda-feira essas agências aqui da Fernandes Lima voltarão ao normal. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET, claro. E a gente segue com você, Viderlan Araújo, no TV Mar News. De fato, essa informação pegou muita gente de surpresa, né? E o Fernando Palmeira, já na porta da agência, ao vivo, já no início da tarde desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, trazendo mais informações. Estamos em um mês bastante aquecido, em que a movimentação nas agências bancárias cresce por conta de liberação de 13º salário, por conta de pagamento antecipado também de salário, já anunciado pelo município e pelo governo do estado. Então, isso acabou pegando muita gente de surpresa e nós vamos continuar acompanhando os fatos. O repórter Fernando Palmeira volta a qualquer momento de outro ponto da cidade no decorrer do TV Mar News. No próximo bloco, nós vamos falar do SESMAC, que realizou uma ação em comemoração aos seus 50 anos de existência e a nota 5, nota máxima, estabelecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Tudo isso, além da participação dos nossos analistas, Arnaldo Ferreira, Edivaldo Júnior e Mozart Luna, você vai ter no terceiro bloco do TV Mar News. Continue conosco, voltamos já.